Pronto, já temos gravação. Vocês têm alguma dúvida aqui sobre este Excel que nós andámos a fazer? Posso relembrar só o que é que nós estávamos a fazer, era o objetivo do Excel era para calcular as carteiras eficientes, e uma carteira é eficiente se dado o retorno esperado é que tem menor variância. E, portanto, o que nós fazíamos era, eu antes de usar, depois usei o Solver Table, mas antes disso o que eu fiz foi, de facto, atribuir valores, possíveis valores à rentabilidade esperada e depois ir à procura da carteira de variância mínima com essa rentabilidade esperada. O último cálculo que eu fiz aqui foi com a rentabilidade esperada igual a 7, que era esta constante que está aqui na célula E7. Pois é, 7,7. Depois tinha aqui o 7,3. Posso fazer agora as contas para o 7,3. Se eu considerar a rentabilidade esperada 7,3, para calcular a carteira com esta rentabilidade esperada e que está em variância mínima, vou aqui à célula onde eu tenho a fórmula do cálculo da variância, que é o produto daquelas três matrizes, e aplico o Solver em dados, obrigada, e pronto, e o Solver já está aqui todo programado, ou seja, o objetivo é a célula E10, que é onde está a fórmula da variância, alterando as células, que foi aquelas células que eu fixei para a carteira, que é desde a A3 até a C3, e depois tenho cá as duas restrições. A primeira restrição é que tem que ser uma carteira, ou seja, a soma dos tetas igual a 1, e a segunda restrição é que a rentabilidade esperada da carteira é igual ao valor que eu pus na célula E7, que neste caso 7,3. Tenho uma questão, professor. E podes colocar, mas eu acho que não vai funcionar, porque com o teu som ligado e o meu isto vai fazer... Queres que eu desligue? Eu posso... Não mudo. Eu tenho que sair com o áudio do computador. Ok, tá bom. Pronto, a questão que eu tenho é sobre, portanto, no passo seguinte, quando a gente usa, portanto, resolver, tem a opção de colocar o relatório para análise de sensibilidade, que vai gerar outras folhas, se tem interesse. Portanto, se isso tem interesse para análise aqui. Não percebi. Por exemplo, se a pessoa fazer executar o processo, resolver, Sim. resolver, não tem ali resolver, vai aparecer uma opção, resolver. Para mim aparece uma janela antes que dá para pôr a opção de considerar o relatório de sensibilidade, veja que gera uma outra folha na resolução, uma folha à parte. Está ali, no relatórios, lá em cima. Tem a resposta. Não, aquele retângulo ali. Tem a resposta, sensibilidade e limites. Se eu ligar a sensibilidade, vai abrir uma outra folha, por exemplo. Ok. Se fizer ok, pode ser só com este. Eu acho que eu não sei exatamente o que é esta sensibilidade média, mas provavelmente é a sensibilidade da solução dos casos decimais que estão a ser considerados como solução. Não sei, mas Okay. Para mim isto não tem interesse. Ok. Só quero, digamos, que eu me faça, porque vocês percebam que efetivamente as carteiras eficientes Se calcula.
Pois, mas no teu caso devias ter feito também desconectar, para não fazer a interferência. Que é o que eu fiz, que é o que eu faço com o tablet. Eu tenho que pôr o tablet naquela opção de desligado, senão também faz interferência. Vocês fazem só se vocês têm alguma definição que eu não tenho. Então, o que é que... Ok. E pronto, e então ele resolveu para 7.3, para 7.3 a variância é 4.07 e a carteira, estão a ver o que é que está a acontecer às carteiras, à medida que aumentamos a rentabilidade esperada. Aqui a carteira vai-se reduzindo o investimento no ativo A e B e aumentando o investimento no ativo C, que era aquele que tinha de facto maior rentabilidade esperada, o C, que a rentabilidade esperada do C era 10. A do A era 6, do B era 8 e do C era 10. Portanto, para conseguirmos carteiras com maior rentabilidade esperada tem que se investir mais de facto no ativo C e reduzir o investimento nos outros dois ativos. Mas isto também faz com que a carteira vá aumentando a variância, porque o ativo C é o que tem maior variância. Ok, o que é que eu queria fazer agora? Eu queria-vos mostrar, portanto, eu aqui estava a fixar alguns valores da rentabilidade esperada e a calcular a carteira de variância mínima para cada um desses valores, mas eu posso fazer isto automaticamente se usar o Solver Table. E o que eu vou fazer agora, ok, e eu agora vou tirar aqui a opção de que a carteira tem que ter as coordenadas todas positivas, porque na verdade não tem que ter as coordenadas todas positivas. Ou seja, podemos ter carteiras em que fazemos short sale de alguns ativos. Aqui não vai, neste caso a solução não se altera, mas eu queria fazer isto agora para aplicar o Solver Table. E eu vou aplicar o Solver Table, agora reparem, ou lembram-se que a carteira de variância mínima era aquela onde aquela parábola da curva de combinação tinha o vértice. A hipérbole, sim, onde a hipérbole tinha o vértice. No gráfico que eu fiz ontem, como eu só estava a considerar rentabilidades esperadas acima da rentabilidade esperada da carteira de variância mínima, ou seja, só estava a considerar os valores acima do 6.4 de rentabilidade esperada, a parte da curva que me deu foi só a parte de cima, não me deu a parte de baixo. Vou buscar aqui esses valores, ainda devo ter aqui o desenho. Vocês estão a ver, eu devo ter o desenho aqui. Não, esta primeira eu não utilizei, foi esta. Ou seja, eu depois desenhei a curva e deu esta, não é? E deu esta porque a rentabilidade esperada mínima que eu considerei foi a rentabilidade esperada da carteira de variância mínima. Mas se eu aumentar o meu intervalo de variação da rentabilidade esperada, nomeadamente considerar os valores abaixo da rentabilidade esperada da carteira de variância mínima, vocês vão ver uma hipérbole, ou eu espero obter uma hipérbole. Então vamos fazer isso. Eu tenho que voltar outra vez onde eu tenho aqui a variância, ok, e agora vou aplicar o Solver Table. E o Solver Table, de facto, só é útil para isto, para nós conseguirmos ter aquela curva com o máximo de pontos possível sem estar a fazer 1 a 1. Ok, então, a input cell está certa, é a cell onde eu vou ter correspondente à rentabilidade esperada, que vamos fixando. E o intervalo de variação, eu aqui tinha de 6.4 a 10, e agora vou reduzir, em vez de começar em 6.4, vou começar em 3, por exemplo. De 3 a 10 e vou manter este incremento de 0.1 entre os valores. O output cell também está bem, portanto eu posso fazer ok e eu acho que ele vai resolver. Pronto, ele está a resolver e agora os resultados vão aparecer noutra folha aqui do Excel. Estão a ver? Estão a aparecer na folha que ele chama STS3. Eu estava na folha 1, que é onde eu tinha o programa feito, e os resultados estão nesta folha TS3. Ok, então, para desenhar aquela curva de combinação, a curva é no espaço desvio padrão rentabilidade esperada,
E a informação que eu tenho aqui é a rentabilidade esperada, que é esta primeira coluna, que eu pus a variar de 3 até 10, e à direita, a coluna da direita tem a variância, mas eu quero o desvio padrão para desenhar o gráfico, no espaço de desvio padrão, rentabilidade esperada. Então eu vou por aqui, isto é assim, a gente aqui no Excel pode fazer diretamente, bem, pelo menos tem que passar para o desvio padrão primeiro, e depois é pegar nas duas colunas e fazer o gráfico. Eu, como costumo fazer, é assim, primeiro vou calcular a raiz quadrada da variância, para ter o desvio padrão. Pronto, agora já calculei do primeiro, vou copiar aqui e arrastar para ter o desvio padrão para todas as rentabilidades esperadas. Ok, já está. E agora vou pôr, como eu quero desvio padrão no eixo do X e rentabilidade esperada no eixo do Y, então eu vou buscar aqui a rentabilidade esperada e pôr à direita do desvio padrão. E depois, quando utilizo ali aquela fórmula ou aquele comando para fazer o gráfico, eu imagino que vocês se calhar trabalham bem com Excel e sabem fazer o gráfico sem problema nenhum. Eu o que faço é, neste caso, seleciono as duas colunas. A primeira coluna tem aquilo que eu quero pôr no eixo do X, que é o desvio padrão, e a segunda coluna tem o que eu quero pôr no eixo do Y, que é a rentabilidade esperada. Pronto, selecionei as duas colunas e agora vou mandar fazer o gráfico. Bem, ia porque entretanto isto não está. Como é que eu consigo? Eu tinha as duas colunas selecionadas. Bem, primeiro vou passar aqui para inserir, que é onde eu... Ok, tá, ainda estão selecionadas. Os gráficos estão aqui e eu vou escolher este. Pronto. Estão a ver? Isto é o resultado das carteiras eficientes. Das carteiras eficientes, eu agora não posso dizer bem que são as carteiras eficientes. O que este gráfico está a desenhar é, para cada rentabilidade esperada, a carteira com variância mínima. Mas, na verdade, nesta linha, não são todas carteiras eficientes. Quais é que são as eficientes? São as que estão na linha que está acima do vértice. Reta não, isto não é reta, isto é o que está na parte de cima. Agora é assim, há aqui um pequeno pormenor que me é útil para eu tirar aqui uma conclusão importante, que é, reparem que eu aqui estava a trabalhar com 3 ativos. E quando eu desenhei as curvas de combinação e davam hipérboles, lembram-se no início, eu estava a trabalhar só com 2 ativos. E só com 2 ativos eu fazia a conta à mão e tinha a equação a equação que me dava todas as combinações possíveis de rentabilidade esperada e desvio padrão com aqueles 2 ativos. E essa curva era uma hipérbole. Bem, naquele caso em que a covariância era perfeita, 1 ou menos 1 seriam retas, mas caso contrário, essa curva de combinação essas possibilidades estavam sobre uma curva. Mas se eu tiver 3 ativos, as possibilidades de combinação, rentabilidade esperada, desvio padrão que eu consigo obter, não vão estar em cima de uma linha, vão ser mais. Aquilo que eu posso concluir a partir deste desenho que eu acabei de fazer agora, é que todas as combinações todas possíveis vão estar aqui dentro. Ou seja, vão estar em cima da linha ou aqui dentro. Vocês conseguem ver o cursor, não é? Eu agora não consigo pintar, o ideal é o que eu queria até era pintar aqui. Porque é que qualquer combinação possível de carteira com estes 3 ativos tem que estar necessariamente aqui dentro? Ou seja, com 3 ativos, eu posso construir infinitas carteiras. E o que eu estou a dizer é que para
várias carteiras ou possíveis carteiras que eu posso construir, se eu for calcular o desvio padrão e a rentabilidade dessas carteiras, essas carteiras vão estar localizadas aqui dentro. Não podem sair aqui para fora, têm que estar aqui dentro. Porquê? Está a dizer tipo uma região? Uma região, sim. Porque eu só tenho uma linha, porque as combinações possíveis só dão uma linha quando eu só tenho 2 ativos. Se eu tiver mais do que 2 ativos, não vão dar uma linha, vão dar uma região. Sim. E o que eu estou a dizer é que essa região tem que ser necessariamente a região delimitada, ou seja, a região que está aqui dentro desta hipérbole, do lado direito, dentro da hipérbole do lado direito. Porquê? Mas podemos fazer o raciocínio tendo em conta o que é esta linha. Porque o que é esta linha? Como é que nós obtivemos esta linha? Esta linha nós obtivemos-la determinando para cada rentabilidade esperada a carteira com variância mínima. Ou seja, com rentabilidade esperada 6, a carteira com variância mínima é a que tem este desvio padrão. Qualquer outra carteira que tenha rentabilidade esperada 6, onde é que ela tem que estar? À direita ou à esquerda desta? Tem que estar para aqui ou tem que estar para ali? Tem que estar para a direita, porque vai ter variância maior. Portanto, o conjunto de todas as possíveis carteiras que eu posso construir com 3 ativos, ou com 4 ativos, ou com 5 ativos, vão estar sempre dentro da hipérbole que é definida pelas carteiras de variância mínima, dado um retorno esperado. E esta observação que eu estou aqui a fazer é importante exatamente para aquilo que nós vamos ver a seguir. O nosso percurso foi, primeiro vimos como é que era o lugar geométrico de todas as possíveis carteiras que eu posso construir só com 2 ativos no espaço desvio padrão rentabilidade esperada. E só com 2 ativos é uma linha. Mas com 3 ativos já não vai ser uma linha, vai ser um conjunto de pontos. E esse conjunto de pontos está perfeitamente bem definido, é o conjunto de pontos que está aqui dentro desta hipérbole. Sendo que as carteiras que estão nesta linha acima do vértice são as eficientes. As outras são todas as outras possíveis que eu posso construir. Não são necessariamente eficientes, porque as eficientes é as que estão naquela linha lá em cima. Está bem? Dúvidas aí por casa? Parece que não. Ok, então eu vou sair do Excel e vou voltar para os slides. Ok. Então agora o que eu quero fazer agora é partilhar a tela. E isto funcionava bem se eu deitar o tablet, ok. E agora, por onde é que eu quero começar? Carteiras eficientes, este foi o último exercício, foi o exercício, estão a ver, este aqui estávamos a estudar as carteiras eficientes quando tínhamos 3 ativos, que era aquele ativo A, B e C. Ok, este foi o último slide ontem. E agora, como eu tinha dito à Lisandra há bocado, na verdade a história das carteiras eficientes ainda não terminou. Porque o que nós tivemos a aprender ontem, ou a definir ontem, foi o conjunto das carteiras eficientes, ou a curva das carteiras eficientes, porque na verdade dava aquela linha, quando consideramos apenas ativos com risco.
E o que vamos fazer agora, hoje, é admitir que, além de ativos com risco, a economia também tem um ativo sem risco. Ora, um ativo sem risco, qual é a caracterização? Como é que se caracteriza? Os ativos aqui, ou seja, estamos no CAPM, o que é importante no CAPM sobre os ativos é a rentabilidade esperada e a variância. Se um ativo é um ativo sem risco, como é que ele se caracteriza? Tem variância zero, só isso. Portanto, um ativo sem risco é um ativo que tem uma rentabilidade esperada, positiva, e tem variância zero, é só isso. Então, se nós, além dos ativos com risco, adicionarmos à economia um ativo sem risco, o conjunto das carteiras eficientes muda, vai ser outro. Portanto, esse vai ser hoje o nosso primeiro objetivo, é determinar o que é que são quais é que são as carteiras eficientes, quando também temos disponível na economia um ativo sem risco, ok? E já agora, pronto, então como eu acabei de dizer, o que é que caracteriza um ativo sem risco ou um ativo livre de risco, foi como eu escrevi aqui, é um ativo, ou seja, F, que é o ativo, que é a letra que eu vou usar para o ativo sem risco, e o F é porque é o risk-free asset, vem de free. O risk-free asset é um ativo que tem uma determinada rentabilidade esperada, que eu vou chamar RF, nem preciso pôr valor esperado, porque ele, como tem variância zero, o valor esperado é igual a ele próprio, porque é uma constante, digamos assim. Então, isto é a notação que eu vou usar para a rentabilidade esperada do ativo sem risco, e a variância, ou neste caso o desvio padrão, é zero, exatamente porque é um ativo sem risco. Já vou voltar aqui atrás, mas agora ia só aqui para vos mostrar aquela conclusão que eu tive a tirar a partir do Excel, é isto que está aqui. Ou seja, quando eu considero vários ativos com risco, o lugar geométrico no espaço desvio padrão, rentabilidade esperada, de todas as carteiras que eu posso construir com esses ativos com risco, é este conjunto que eu tenho aqui pintado de cinzento. Ou seja, é o conjunto que é delimitado por esta hipérbole, e esta hipérbole é o quê? É o conjunto das carteiras que, dado este valor esperado, têm variância mínima. Destas todas aqui, as que são eficientes, quando eu só tenho ativos com risco, seriam estas. Ok? Pronto. Não estou a dizer nada de novo, só estou a recapitular o que disse agora aqui com o desenho. E este desenho vai ser muito importante para o que nós vamos fazer agora, por isso é que também comecei a explicá-lo com o Excel, mas pronto, é importante voltar a olhar aqui para ele. Vou apagar isto para não me baralhar e vamos voltar então aqui atrás. Então, para obtermos as carteiras eficientes, quando temos um ativo sem risco, o primeiro passo que vamos fazer é determinar aquilo que nós chamamos Capital Allocation Line. É mais um termo que eu não tenho tradução natural para português, portanto, Capital Allocation Line. Faz parte daquela lista, lembram-se, eu tenho um slide com uma lista de conceitos que íamos aprender. Está lá naquela lista, Capital Allocation Line. O que é Capital Allocation Line? Como é que se obtém? Obtém-se fazendo o seguinte raciocínio. Vamos combinar. Vou pegar numa carteira de ativos com risco qualquer. Se é uma carteira de ativos com risco qualquer, como as carteiras, e estou a pensar no espaço desvio padrão, rentabilidade esperada, eu sei que as carteiras vão estar todas aqui. Ok? E eu agora vou pegar numa carteira destas qualquer, vou pintá-la aqui de vermelho, e esta é a minha carteira A, que vai ter rentabilidade R de A e variância sigma quadrado A. Ou seja, esta carteira tem desvio padrão sigma A, tem rentabilidade, valor esperado de R de A. Então, estou a pegar numa carteira qualquer. Fixo-lhe, tem uma determinada rentabilidade, ou seja, nem tem que estar ali na carteira, não tem que ser eficiente, não tem que ser nada, é uma carteira qualquer. E tem que estar necessariamente ali naquele espaço, porque a gente já sabe que as carteiras possíveis estão todas ali.
E agora vou combinar esta carteira com o ativo sem risco. Ou seja, agora vou fazer uma carteira em cima desta, em que eu vou investir uma parte no ativo sem risco e a outra parte nesta carteira. Uma proporção no ativo sem risco e o resto nesta carteira. Ou seja, vou considerar este, na verdade, vou considerar este portfólio, ou esta carteira RP. Então, o que é esta carteira RP? É uma carteira em que eu investi XA, a proporção XA, naquela carteira que eu tinha fixado ali, RA. E investi o remanescente, ou seja, 1 menos XA, no ativo sem risco. Só isto. Portanto, peguei numa carteira qualquer que só tem ativos com risco, que é o RA, e agora construí um portfólio em que tem essa carteira, uma proporção dessa carteira, e o resto é investido no ativo sem risco. E agora vou para esta carteira RP, vou calcular a rentabilidade esperada e a variância. E se calhar, em vez de passar já para o slide, fazemos aqui as contas. Portanto, esta carteira RP, até porque também é bom irmos fazendo estes exercícios. Esta carteira RP é a carteira em que eu investi 1 menos XA no ativo sem risco e XA naquela carteira que eu tinha fixado, que só tem ativos com risco, a carteira RA. Qual é que é a rentabilidade esperada desta carteira RP? Propriedades do valor esperado. Digam-me lá, que é para eu não ter que fazer tudo sozinha, vocês têm que me ajudar. Menos XA. 1 menos XA. Não preciso pôr o E, porque o RF é constante, mais XA, rentabilidade esperada do A, daquela carteira de ativos com risco. E qual é a variância desta carteira? Sigma quadrado P. Crispiniano, eu não, se me respondeste, eu não percebi. Se é uma constante, a variância é quanto? Zero. É zero. É zero mais XA ao quadrado, sigma quadrado A, variância do RA. E mais alguma coisa? Pois seria mais a covariância entre o RA e o RF, mas como o RF é uma constante, a covariância é zero. Portanto, na prática, a variância desta carteira é XA quadrado vezes a variância da carteira de ativos com risco. Faz sentido, não é? Porque o ativo sem risco não me adiciona variância nenhuma à carteira, RA. Pronto, e agora, quando eu combino estas duas expressões, eu consigo encontrar a relação entre rentabilidade esperada e variância ou desvio padrão deste portfólio RP, ou desta carteira RP. O que é que eu posso fazer? Eu posso, daqui, posso escrever o XA vai ser igual a quanto? Sigma P sobre sigma A. E agora se eu substituir na equação do valor esperado, o XA, vou ter que a rentabilidade esperada deste portfólio é igual a 1 menos XA, 1 menos sigma P sobre sigma A, vezes RF, mais XA, sigma P sobre sigma A, vezes rentabilidade esperada daquela carteira de ativos com risco RDA. E agora, e simplificações, o que é que isto me vai dar? Valor esperado de RP é igual a RF mais, se eu puser o sigma P sobre o sigma A em evidência, vou ficar com rentabilidade esperada do RDA menos a rentabilidade esperada do ativo sem risco. Estão a acompanhar ou não? Sim. Aquela diferença. Porque eu tenho aqui
Qual é o significado desta diferença? Prémio de risco da carteira, mas eu já lá vou, não queria falar disso já, não era o momento, mas é essa a interpretação. Posso ainda escrever isto de outra maneira, posso escrever isto assim, rentabilidade esperada, e agora até podia escrever a vermelho, a rentabilidade esperada do portfólio RP, que eu construí usando aquela carteira de ativos com risco e o ativo sem risco, é igual a RF, rentabilidade do ativo sem risco, mais... Estava a pensar como é que eu quero organizar. Eu vou organizar assim. Menos RF, a dividir por sigma A, vezes sigma P. Posso escrever assim, não é? Então, esta fração é o rácio de Sharpe. Era um dos conceitos que estava naquela lista. Já vamos interpretar. Mas antes disso, o que eu queria era agora fazer é como é que é o lugar geométrico destes portfólios que eu posso construir usando a carteira RA com o ativo sem risco. Eu tenho aqui a relação, é uma reta. Ou seja, no espaço desvio padrão, no eixo do X, rentabilidade esperada no eixo do Y, isto é uma reta. É uma reta que intersecta o eixo do Y em RF e que tem declive esta fração. O declive é esta fração. Então, vamos ver se eu consigo fazer aqui uma coisa de jeito. Portanto, o que eu acabei de concluir foi que a rentabilidade esperada do RP é igual ao RF, rentabilidade do ativo sem risco, mais a rentabilidade esperada do RA menos RF sobre sigma A vezes sigma P. Então, se eu for desenhar isto no plano sigma P, rentabilidade da carteira, rentabilidade esperada da carteira. Lembram-se que onde é que eu fui buscar, e agora ia tentar fazer aqui uma hipérbole bonita, mas não deve sair grande coisa. Por acaso saiu. Ok, então eu já sei que as carteiras que eu posso construir só com ativos com risco estão todas aqui. O que eu fiz foi fixar uma delas, vou fixá-la aqui, a carteira RA, fixei esta, e agora, fazendo a composição desta carteira com o ativo sem risco, eu obtenho as carteiras RP que satisfazem esta equação. Então, naquele espaço, qual é o lugar geométrico das carteiras que satisfazem aquela equação? De acordo com o que eu obtive. É uma reta. No slide ou aqui? Então, vamos desenhar aquela reta. O que é que eu sei sobre aquela reta? Já agora, esta carteira é aquela que tem desvio padrão sigma A e tem rentabilidade esperada, valor esperado de RTA. Aquela carteira que eu fixei à partida. E agora, aquela reta, onde é que ela está? Como é que ela se comporta? Tenho que fixar alguns ali a rentabilidade do ativo sem risco, no eixo do Y. E vou pôr aqui. Vou pôr aqui. Depois eu tenho este desenho feito lá no slide a seguir, que está mais bonito. Mas eu acho que é bom a gente fazer aqui a construção do desenho. Então, aqui eu tenho o RF, a rentabilidade do ativo sem risco. E o que é que eu sei sobre a reta? Passa naquele ponto. E qual é o declive dela?
O declive é esta altura, que é o valor esperado de RDA menos RF, esta altura e a dividir por sigma de A, a dividir por isto. Ora, a reta que tem, o declive da reta que tem aquela altura e aquela base é a reta. Como é que é a reta? Sai dos pontos. Passa exatamente nestes 2 pontos, não é? E esse considerado também que vai. Passa nestes 2 pontos e é esta reta. Ai, não está a sair. Não está a passar lá em cima da carteira e devia. Hã? Aonde? Porque eu estou a usar este, estão a ver, eu estou a usar este comando aqui, que tem ali este aqui. Estão a ver? Eu estou a usar aquela ferramenta, e aquela ferramenta, quando eu faço uma reta, ele faz a reta. Ou seja, aquela ferramenta permite-me fazer retas e por isso é que a hipérbole ficou tão bonita. Desta ferramenta é o GoodNote. Não. Isto paga-se, mas isto paga-se para aí 10 € uma vez. Não é assim não é mais que isso. Não é significativo. Pronto, é esta reta. Então, este desenho que eu aqui fiz está muito giro. As contas que eu tive a fazer são as contas que estão neste slide, ou seja, considera a carteira que é a combinação daquela carteira que eu fixei de ativos só com risco com o ativo sem risco, calcula a rentabilidade esperada desta carteira, calcula a variância desta carteira. Isto permite-me encontrar esta equação que relaciona a rentabilidade esperada da carteira deste portfólio que eu construo com o desvio padrão deste portfólio. E o lugar geométrico destas carteiras, combinação do RDA com o ativo sem risco, dão-me esta reta. Portanto, a conclusão a que eu estou a chegar é que qualquer carteira que seja a combinação desta carteira de ativos com risco que eu fixei com o ativo sem risco, tem desvio padrão e rentabilidade esperada sempre em cima desta reta. Eu não sei, eu fui buscar este desenho a um livro qualquer, mas devia ser uma hipérbole. Devia ser uma hipérbole porque prova-se analiticamente mesmo que sim, porque nós estivemos a calcular a carteira de variância, as carteiras que minimizam a variância para uma rentabilidade esperada usando o Excel. Mas nós conseguimos fazer as contas analiticamente, ou seja, nós conseguimos resolver aquele problema de otimização analiticamente. E a solução é mesmo uma hipérbole. Eu não sei porque é que muito mais. Pronto. Então, esta curva, esta reta que nós acabamos de deduzir é a chamada Capital Allocation Line. E, portanto, o que é a Capital Allocation Line? É o lugar geométrico das carteiras que eu posso construir usando uma carteira de ativos com risco que eu fixei e o ativo sem risco. Isto é a Capital Allocation Line e, antes de avançar, vou falar sobre aquele quociente que o Crispiniano já tinha chamado a atenção, que é o declive daquela reta. Portanto, este quociente é o declive da reta. O declive da reta tem uma interpretação de facto, porque o que é que eu tenho aqui? Tenho a rentabilidade esperada do ativo, a rentabilidade esperada da carteira que só tem ativos com risco, menos a rentabilidade do ativo sem risco. Isto chama-se prémio de risco. Ou seja, porque é que é o prémio de risco? Porque
eu podia investir apenas no ativo sem risco e tinha esta rentabilidade garantida, não é? RF é uma rentabilidade garantida porque este ativo é sem risco. Se eu investir numa carteira que só tem ativos com risco, se a rentabilidade esperada dessa carteira for superior à rentabilidade do ativo sem risco, então isso será o meu prémio de risco. Ou seja, é a rentabilidade acrescida que eu consegui por ter investido numa carteira de ativos com risco. E isso está a dividir pela variância, mas depois nós temos aqui o prémio de risco, digamos assim, esta diferença, a dividir pela variância da carteira. Então a interpretação disto é que este quociente é o prémio de risco por unidade de risco. E quanto maior for o rácio de Sharpe, melhor será esta carteira de ativos, esta carteira que só tem ativos com risco. Concordam ou não? Que ela é tanto melhor quanto maior for o rácio de Sharpe. E portanto, quando nós estamos a caracterizar uma carteira, este é um parâmetro que nós podemos determinar para caracterizar essa carteira, para ver se é uma carteira interessante ou não. Pronto, mas esta Capital Allocation Line é só um passo intermédio para o passo seguinte, que é chegar à carteira de ativos eficientes quando consideramos que a economia também tem um ativo sem risco. Ok, então agora vou fazer outra pergunta que eu acho que vocês me vão saber responder, que é, vamos olhar aqui para a Capital Allocation Line. Pergunta para todos. E, portanto, estas são as carteiras que eu posso construir se investir nesta carteira de ativos com risco e no ativo sem risco. E agora a pergunta é, estas carteiras são eficientes? As carteiras que estão em cima desta reta? Estão fora do interior? Não. O fora do interior é o quê? Pronto. Dá para ver que há uma interseção ali. Estás a pensar nesta interseção? Sim. Ok. Ela está no bordo mesmo. No bordo superior. Pronto, então, para não estarmos com tanta complicação, vamos pensar nesta carteira aqui. Esta carteira vermelha está em cima da reta, é eficiente. Vamos considerar quatro variáveis. Não são dois ativos. Esta carteira vermelha é uma combinação da carteira RA com o ativo sem risco, porque está em cima daquela reta. E nós nós deduzimos aquela reta exatamente a partir daí. Esta reta o que contém são todas as carteiras que são combinação do RA com o ativo sem risco. Professor, eu acho que são eficientes. Eu estou a perguntar a vermelha, agora não quero ir falar sobre outros pontos antes de tirarmos conclusões sobre a carteira vermelha. Eu acho que nem tanto, porque estávamos a ver no Excel que a parábola, a linha de cima da parábola são as carteiras mais eficientes. Talvez com o risco. Sem risco, se a linha, o valor esperado, sem risco, atravessasse a parábola na parte de cima da interseção, seria o mais eficiente. Pronto, a Eliane está a responder certo, eventualmente eu não preciso me preocupar ali com a interseção, porque efetivamente o que é que eu sei? Que se só transacionar ativos com risco, então as carteiras eficientes seriam estas. Estas são as eficientes. E agora, se eu sei que aquelas são as eficientes, a pergunta é, eu iria transacionar esta carteira? Ora, esta carteira, qual é o risco dela? Qual é o desvio padrão? É este aqui, não é? Tem este desvio padrão. E com este desvio padrão, e tem esta rentabilidade esperada, que eu ia ler aqui no eixo do Y. Então, com este desvio padrão, esta é a melhor carteira que eu consigo?
Não, a melhor carteira que eu consigo com aquele desvio padrão é aquela que está lá em cima. Portanto, concluo imediatamente que esta vermelha não é eficiente. Porquê? Porque eu arranjo uma com o mesmo risco e que tem maior retorno esperado. Portanto, esta não é eficiente. E agora, se fosse esta? Esta é eficiente? Também não, porque eu também arranjo uma que com este risco tem maior retorno esperado que esta aqui em cima. Professora, Tá. neste caso, a única carteira que vai ser eficiente é a que, como disse o Cris, intercepta. Pois, exatamente. Caso elas se interceptem, podiam-se até não interceptar. Podiam não se interceptar porque, como aquilo é uma hipérbole, se ela tiver declive inferior à assíntota, nem sequer se interceptam. Mas pronto, não precisamos desses preciosismos todos. A grande conclusão é, esta Capital Allocation Line, a Capital Allocation Line que eu obtenho quando fixo, e eu acho que posso apagar isto até porque vocês depois ficam com a gravação, a Capital Allocation Line que eu obtenho quando eu fixo esta carteira de ativos com risco, não é um conjunto de carteiras eficientes. Essa conclusão já tirei. Mas há uma carteira que só tem ativos com risco, para a qual a Capital Allocation Line só tem carteiras eficientes. Qual é? Quantas carteiras de ativos só com risco é que temos? Muitas, temos estas todas. Isto tudo são carteiras de ativos com risco. E eu fixei esta, mas há ali uma que se eu fixar e construir a Capital Allocation Line para essa carteira, vou ter um conjunto de carteiras eficientes. Qual é? Não vale ver os slides. Porque perceberam a pergunta? É assim, quando eu fixei esta carteira de ativos com risco. E com esta carteira de ativos com risco, a Capital Allocation Line, as carteiras que eu obtenho são estas. E estas já vimos que não são eficientes. É a tangente. A resposta é a tangente. Ou seja, lá vou eu agora usar aqui o meu... Fazer tangente não resulta. Porque ele depois roda. Está quase perfeito. Então, a tangente seria esta carteira aqui. Se eu tivesse fixado, em vez de ter fixado esta aqui, tivesse fixado esta, a Capital Allocation Line seria esta, que eu agora desenhei aqui, ou seja, é a carteira tal que a Capital Allocation Line fica tangente à curva das carteiras eficientes. Estas carteiras, que estão em cima desta linha vermelha, estas sim já são eficientes. Porque vamos pensar, fazer o mesmo raciocínio de há bocado. Se eu fixar esta carteira, é eficiente ou não? Ou seja, para este risco, eu arranjo uma carteira com rentabilidade esperada superior? Hã? Não. Vamos lá. Está aqui a falhar um pormenor que eu vou repetir, que é, se eu só transacionar ativos com risco, só com risco, as carteiras vão estar na região pintada de cinzento. Mas se eu adicionar um ativo sem risco, se eu transacionar uma carteira de ativos com risco e o ativo sem risco, então as carteiras que eu vou obter são as que estão nestas retas, que são as Capital Allocation Lines. E o que eu estou a dizer é que então esta vermelha, esta Capital Allocation Line, que é construída à custa da carteira de ativos com risco, que é tangente, com esta aqui, então esta sim tem carteiras que são todas eficientes. É possível colocar essa carteira?
a pergunta é possível encontrar esta reta? Se eu souber qual é esta carteira que é tangente, consigo. E consigo, e vocês até me vão dizer, e a gente resolve um problema, e o problema que a gente resolve, eu acho que vocês me conseguem dizer. Como é que eu encontro... Antes de dizer como é que eu encontro. Esta carteira verde, que eu pintei de verde, e que é a tangente, esta carteira é a chamada carteira de mercado. Carteira de mercado. Carteira de mercado, eu vou RM, vou denotar por RM. Portanto, a partir de agora, a carteira de mercado é RM. Se a carteira de mercado é RM, quer dizer que aqui em baixo eu tenho sigma M, desvio padrão da carteira de mercado, e aqui, por acaso isto agora não condiz com o que está ali, isto seria a rentabilidade esperada da carteira de mercado. Portanto, esta carteira é importantíssima, carteira de mercado, e é a carteira onde a Capital Allocation Line é tangente à curva das carteiras eficientes só com ativos com risco. Ok, e agora sim, como é que eu consigo, como é que nós podemos encontrar esta carteira de mercado? Pode ser. Pode ser também. Desculpa, a pergunta que eu estou a fazer, eu estou à espera de uma resposta geométrica. Sim. A equação da reta tangente, mas para eu desenhar a equação da reta tangente, preciso do declive. E para ter o declive eu precisava de saber o sigma M e a rentabilidade esperada da carteira. Portanto, estou na mesma, tenho que saber qual é a carteira. Porque para eu saber o declive eu preciso saber a rentabilidade esperada. Mas não vale, pronto. O que é que esta reta tem de... Ou seja, esta reta vermelha é uma Capital Allocation Line. Tal como a outra que eu tinha desenhado antes. E reparem, quantas Capital Allocation Lines é que eu posso desenhar? Muitas. É fixo aqui uma carteira qualquer de ativos que só tem ativos sem risco, que só tem ativos com risco, e a Capital Allocation Line a gente já sabe que é esta reta. Fixo outra, é esta reta. Fixo outra, é esta reta. Portanto, fixo um RDA e construo a Capital Allocation Line correspondente a essa carteira RA que eu fixei. De todas as que eu posso considerar, qual é a particularidade da vermelha? É que é tangente, é verdade, mas não é essa particularidade que eu estou a querer, onde eu estou a querer. Sim. Pois, o que eu queria é de todas é a mais, de todas é a que tem maior declive. E qual é o declive da Capital Allocation Line? O declive da Capital Allocation Line, declive da Capital Allocation Line é o rácio de Sharpe, não é? Então, para encontrar a carteira de mercado, o que nós podemos fazer é procurar o máximo, é procurar a carteira RA que maximiza o rácio de Sharpe. E voltamos à otimização, mas isso é... Não temos alternativa. Portanto, temos maneira de calcular a carteira de mercado. E eu agora vou chamar a Lisandra outra vez, porque agora já deduzi
o conjunto das carteiras eficientes mais geral possível, porque o conjunto das carteiras eficientes mais geral possível é aquele que tem carteiras de ativo, que tem ativos com risco e o ativo sem risco. Não é? Porque aquela primeira curva de carteiras eficientes era só com ativos com risco, mas em geral a gente tem disponível um ativo sem risco. Então a curva das carteiras eficientes, quando temos um ativo sem risco também, na verdade não é uma curva, é uma reta. É uma reta, é esta tal reta que é tangente ali na carteira de mercado, e esta reta vermelha tem direito a nome próprio, que é a Capital Market Line. Ou seja, eu aqui, esta reta é a Capital Market Line. Ou seja, o que é Capital Market Line? É a Capital Allocation Line, quando o RA é a carteira de mercado. Quando a carteira que a gente fixa de ativos só com risco é a carteira de mercado. Eu acho que esqueci-me do que ia dizer. Pronto, e este slide tem cá a definição então das carteiras eficientes. As carteiras eficientes, quando existe um ativo sem risco, são as que combinam. Aliás, isto que eu vou dizer agora é super importante. Que é as carteiras eficientes, quando existe um ativo sem risco, são as que estão na Capital Market Line. E a Capital Market Line é o quê? É a Capital Allocation Line correspondente à carteira de mercado. E a Capital Allocation Line, como é que nós a construímos? Eram todas as carteiras que eu podia construir investindo na carteira de mercado e no ativo sem risco. Este ponto, isto que eu estou a dizer agora é super importante, porque é um resultado do CAPM que eu acho que é interessantíssimo. Ou seja, se os agentes forem racionais e só se preocuparem com rentabilidade esperada e variância, e portanto gostam de rentabilidade esperada alta e variância baixa, só vão transacionar carteiras eficientes, ou seja, carteiras nesta reta. E transacionar carteiras nesta reta quer dizer que pegam no seu rendimento, investem uma parte na carteira de mercado e o remanescente no ativo sem risco. Isto quer dizer que todos os investidores investem proporcionalmente o mesmo nos ativos com risco. Fiz-me entender? Ou dito de outra maneira, a grande conclusão que nós acabamos de tirar é que todos os investidores, quando vão ao mercado, na prática, eles o que escolhem é quanto é que põem na carteira de mercado e quanto é que põem no ativo sem risco. Ou seja, fazem todos o mesmo, comportam-se todos da mesma maneira. E isto que eu acabei de dizer é, se não está aqui ainda, mas era no slide a seguir, é o teorema da separação. Portanto, uma das grandes conclusões deste modelo é o teorema da separação. E o que é que diz o teorema da separação? Que se os investidores só se preocuparem com rentabilidade esperada e risco ou variância, todos fazem o mesmo. Todos escolhem pôr uma parte da sua riqueza na carteira de mercado e o resto no ativo sem risco. Só que pronto, mas depois em termos do que é que põem na carteira de mercado e o que é que põem no ativo sem risco não é igual para todos. Ou seja, o que eu estou a dizer é que todos vão escolher uma carteira na Capital Market Line. Todos escolhem uma carteira aqui. E escolher uma carteira aqui é pôr uma parte na carteira de mercado e a outra parte no ativo sem risco. Agora, se escolhem mais aqui em baixo ou se escolhem lá mais em cima, isso depois já depende de cada investidor em particular, já vem das preferências dos investidores em particular. Mas a grande conclusão neste momento é o teorema da separação. É uma parte na carteira de mercado, ou seja, todos fazem o mesmo. Ou seja, se todos põem uma parte na carteira de mercado e a outra parte no ativo sem risco, isto quer dizer que em termos de proporcionais eles estão todos a investir
proporcionalmente, a maneira como eles distribuem, se calhar talvez assim seja melhor, a maneira como eles distribuem a sua riqueza pelos ativos com risco é exatamente na mesma proporção, porque é sempre a carteira, porque são as proporções da carteira de mercado. Questões, não me querem colocar questões para eu também tentar se calhar explicar melhor? O teorema da separação, entenderam? E que vem daqui, não é? Porque se o conjunto das carteiras eficientes é esta reta, e esta reta é a que se obtém quando eu invisto uma parte na carteira de mercado e a outra parte no ativo sem risco, então estão todos a fazer o mesmo. Estão todos a escolher aqui acima. O que é que eu tinha para dizer aqui antes? Porque entretanto avancei. Pronto, então, este é o meu desenho. Aqui tenho... aqui ainda tinha só a Capital Allocation Line, agora sim a conclusão é que a melhor Capital Allocation Line é a Capital Market Line, que é aquela que é a reta das carteiras eficientes. Como é que encontramos a carteira de mercado? Também já tinha dito qual é o problema que resolvemos para encontrar a carteira de mercado, é a carteira que maximiza o rácio de Sharpe. E agora aqui tenho basicamente a expressão da Capital Market Line, que é esta expressão que está aqui, mas que não é nenhuma novidade, que é, ou seja, esta equação é a Capital Allocation Line que nós já tínhamos visto antes, a única diferença é que eu substituí o RDA, que era a tal carteira de ativos com risco qualquer, pela carteira de mercado. Portanto, esta é a expressão da Capital Market Line. O que é Capital Market Line? É o lugar geométrico no espaço de desvio padrão rentabilidade esperada de todas as carteiras eficientes quando eu tenho disponível na economia ativos com risco e um ativo sem risco. É só isso. Isto é a Capital Market Line. Ou seja, são as carteiras eficientes quando eu também tenho um ativo sem risco. Quando só tenho ativos com risco, a curva das carteiras eficientes era mesmo uma curva, agora é uma reta, é só isso. Portanto, agora já acabei a história das carteiras eficientes. Lisandra, faz sentido agora que seja uma reta? Faz. Pronto. Faz sentido. Percebeste porque é que eu dizia que a história ainda não tinha acabado? Porque faltava-me introduzir o ativo sem risco para chegar finalmente ao conjunto das carteiras eficientes mais geral, que é quando eu tenho também um ativo sem risco. Portanto, aqui tem exatamente aquilo que eu disse. O que é esta região cinzenta? Esta região cinzenta é o conjunto de todas as carteiras que eu posso construir de ativos com risco. Aqui, esta linha aqui seria o conjunto das carteiras eficientes quando eu só tenho ativos com risco. E esta reta, a Capital Market Line, é o conjunto das carteiras eficientes quando eu também transaciono o ativo sem risco. Pronto, este é o teorema da separação, que já falei. E agora, o teorema da separação diz que, de facto, o que diz é que os agentes vão todos transacionar carteiras em cima desta reta, que é a Capital Market Line outra vez. Eu agora pintei aqui a duas cores. Pintei aqui a duas cores pelo seguinte. Pronto, todos os agentes vão escolher carteiras aqui porque vão todos escolher carteiras eficientes. Agora, quando é que escolhem mais aqui para a zona azul ou quando é que escolhem mais aqui para a zona vermelha? O que é que nós podemos dizer sobre isto? Então é assim, quando os agentes escolhem uma carteira nesta reta, eles estão a escolher uma combinação da carteira de ativos, da carteira de mercado com o ativo sem risco. Portanto, colocam uma proporção da sua riqueza XF no ativo sem risco e o remanescente na carteira de mercado. E, portanto, a rentabilidade de uma carteira que esteja nesta reta, a rentabilidade esperada será XF vezes RF mais 1 menos XF vezes a rentabilidade esperada da carteira de mercado.
Estarmos mais aqui ou estarmos mais ali tem a ver com o XF que escolhemos. O XF é que faz andarmos aqui em cima desta reta. Ora, daqui desta equação da rentabilidade esperada do portfólio que eu construo com a carteira de mercado e com o ativo sem risco, eu posso isolar o XF e eu fico com a proporção que eu invisto no ativo sem risco escrita em função da rentabilidade esperada da carteira de mercado e da rentabilidade esperada do portfólio. E com isto, se eu deixa-me ver se eu tenho qual era o slide que eu tinha aqui a seguir. Ok. Então, daqui eu consigo deduzir uma expressão para a proporção que se investe no ativo sem risco, quando estamos em cima desta reta. E eu agora posso dizer quando é que este XF é positivo e quando é que este XF é negativo aqui em cima desta reta. Onde é que isto é positivo e onde é que isto é negativo? Quando é que eu estou no segmento vermelho e quando é que eu estou no segmento azul? Se o meu RP, se esta carteira que eu vou escolher aqui em cima, estiver aqui na zona vermelha, se eu estiver aqui na zona vermelha, a rentabilidade esperada da carteira é superior à rentabilidade, é inferior à rentabilidade da carteira de mercado. Se é inferior à rentabilidade da carteira de mercado, o XF é positivo. Porque o numerador aqui em si, porque este numerador fica positivo e o denominador é positivo, porque a rentabilidade da carteira de mercado é superior à rentabilidade do ativo sem risco. Então o que é que isto quer dizer? Que se eu escolher uma carteira aqui nesta região vermelha, eu estou a investir no ativo sem risco, porque a proporção que eu estou a investir é positiva. Estou a investir, não estou a fazer um crédito. Já se eu escolher uma carteira aqui na região vermelha, se eu escolher uma carteira aqui, o que é que acontece? Quanto é que é a rentabilidade esperada? A rentabilidade esperada está aqui, é superior à rentabilidade esperada da carteira de mercado. Então, este quociente, que sinal é que vai ter? Se a rentabilidade da carteira é superior à rentabilidade esperada da carteira de mercado, é negativo. Negativo. Negativo, né? Ou seja, o XF é negativo. O que é que isto quer dizer? Que quando eu estou nesta zona, quando eu escolho carteiras nesta zona azul, quer dizer que eu estou a fazer um crédito com o ativo sem risco e a investir no ativo na carteira de mercado. Ou seja, estou a fazer um investimento com mais risco. Estou a investir mais na carteira de mercado, inclusivamente uso o ativo sem risco para fazer empréstimos para investir na carteira de mercado. Porque quando eu somo o XF com 1 menos XF é 1, não é? Portanto, se o XF é negativo, o menos XF é maior que 1. Estou a investir muito na carteira de mercado, inclusivamente estou a usar o ativo sem risco para me endividar para investir muito na carteira de mercado. Então, os agentes que escolhem, ou os investidores que escolhem carteiras na região azul, geralmente são investidores que gostam de risco. Os que investem na região vermelha são investidores que são mais aversos ao risco. Concordam? Mas agora, penso no significado. Literalmente significado da palavra. O que é que significa ser averso ao risco? Quer dizer que não gosta de risco? Mas eu agora já vou apresentar umas funções de utilidade e vocês já vão ver como é que nós podemos medir, digamos, a aversão ao risco ou às preferências. Então, o que eu estive a dizer agora é o que está neste slide. Portanto, eu tinha deduzido ali no slide anterior que a fração que é investida no ativo sem risco é esta fração aqui, e olhando para esta fração eu consigo deduzir que quando estou no segmento vermelho o XF é positivo, ou seja, o investidor está a investir no ativo sem risco. Quando eu estou no segmento azul, o XF é negativo e isso significa que os agentes estão a usar o ativo sem risco para se endividar ou para fazer um crédito ou um empréstimo e com isso investem mais na carteira de mercado. Portanto,
Estão a transacionar na prática uma carteira com mais risco. Ok, e agora vou então falar um bocadinho sobre preferências neste contexto do modelo no CAPM. Ok, quando nós estamos a trabalhar com preferências sobre transação de carteiras que têm risco, geralmente trabalhamos com a utilidade esperada. E a utilidade esperada de um investimento, na verdade, depende do conjunto de resultados desse investimento e da probabilidade de ocorrência desses resultados. E pode acontecer que o indivíduo tenha em conta todas as características da probabilidade associada a esses resultados. Mas, na verdade, em certas condições, a utilidade esperada pode depender apenas de algumas características dessa distribuição de probabilidade associada aos resultados, ou seja, pode depender apenas da média dos resultados e da variância dos resultados. E quando as preferências só dependem da média e da variância, nós dizemos que os agentes têm preferências média-variância. E, na verdade, agora esqueci-me do nome do senhor, o Markowitz, quando estabeleceu esta teoria de escolha de carteira, ele assumiu que as preferências dos investidores são preferências média-variância, ou seja, assumiu que os investidores só se preocupam com a rentabilidade esperada do produto financeiro e com o risco ou variância do produto financeiro. Portanto, esta é de facto uma das grandes hipóteses que está subjacente ao modelo. E o que eu tenho agora aqui são exemplos de funções de utilidade esperada média-variância. E depois, quando eu digo que os agentes vão todos escolher carteiras na Capital Market Line, qual é a carteira da Capital Market Line que eles escolhem? Depende das suas preferências. O ponto que eles vão escolher daquela reta depende das suas preferências. Então, se as preferências forem preferências média-variância, o que é que nós podemos concluir? Então, eu tenho aqui um exemplo de preferências média-variância, de preferências média-variância, ou seja, a utilidade do investidor, neste caso, o meu pointer não está a funcionar. Ok, a utilidade, olha, ligou e o Zoom estabeleceu, só não estabeleceu foi a partilha. Olá a todos outra vez, cá estamos. Vamos lá, tenho que ir fazer aqui outra vez a partilha, porque ele perdeu a partilha, e depois já ponho a gravar. Não se esqueçam de me dizer que eu tenho que pôr a gravar. Está a gravar, professora. Hã? Está a gravar. Está a gravar. Ah, pois está, não, ou seja, não, mas deve ter interrompido, ou não? Não sei, mas está a gravar, ok, portanto, tudo bem. Então, voltando aqui a este slide e voltando aqui às preferências média-variância. Então, tenho aqui um exemplo de preferências média-variância, ou seja, a utilidade depende da rentabilidade esperada da carteira e do desvio padrão da carteira. Ou seja, depende da rentabilidade esperada e do risco. E é este exemplo, é a rentabilidade esperada menos B, que é um parâmetro, vezes a variância, ou seja, vezes o desvio padrão ao quadrado. Se eu estiver a pensar em termos de aversão, este agente é por definição averso ao risco. Porquê? Porque por causa deste menos aqui atrás da variância, não é? A utilidade dele é decrescente na variância. Quanto maior a variância, menos utilidade ele dá à carteira. Portanto, é claramente averso ao risco. E quando eu deixo aqui este parâmetro, eu agora posso comparar diferentes investidores com esta função de utilidade, mas com parâmetros B diferentes, têm diferentes graus de aversão ao risco. Ou seja, se o B, se eu tiver dois agentes, um com o parâmetro B1 e o outro com o parâmetro B2, que é superior, qual é que é mais averso ao risco? Que tem parâmetro B1 ou B2?
Eu escrevi B1 menor que B2. Se B1 é menor que B2, qual é o mais averso ao risco? O que tem parâmetro B1 ou B2? O que tem parâmetro B2. Portanto, podemos pensar em qual é o agente que é mais averso ao risco. E agora, se eu já tenho uma função de utilidade média variância, e está dependendo do parâmetro B, vou deixar ficar assim, podia definir que o B é um determinado número, mas podemos resolver assim genericamente. Eu agora já posso determinar, para um investidor que tem aquelas preferências, eu já posso encontrar a carteira na Capital Market Line que maximiza a utilidade dele. Ou seja, aquele investidor, qual é a carteira que vai escolher? Vai escolher na Capital Market Line, que vai escolher uma carteira eficiente. Mas de entre todas as carteiras eficientes, qual é que ele vai escolher? A que maximiza a sua utilidade. Então, qual é o problema? Acho que lá está, Crispiniano, mais um problema de otimização. Qual é o problema de otimização que vamos resolver neste caso? Ele vai escolher a carteira, vai escolher a rentabilidade e o desvio padrão da carteira, que maximiza a sua utilidade, mas é uma carteira eficiente, ou seja, satisfaz a equação da Capital Market Line. Este problema é fácil de resolver porque é um problema de otimização com restrição, ou seja, é um problema de otimização em que eu tenho duas variáveis para determinar, que é a rentabilidade esperada e o desvio padrão. Mas como tenho uma restrição, eu posso incorporar a restrição na função objetivo e fico com um problema só de uma variável. Ou seja, eu tenho aqui que a rentabilidade esperada é igual a esta expressão que vem da Capital Market Line, chego aqui à função de utilidade e onde está a rentabilidade esperada, substituo por esta expressão e fico com uma função que só depende do desvio padrão. Então, para encontrar a carteira que maximiza a utilidade, o que eu vou fazer é derivar esta equação em ordem a sigma p, esta função em ordem ao desvio padrão. E a derivada em ordem ao desvio padrão, onde é que aparece o desvio padrão? A derivada desta parcela é zero, não depende do desvio padrão. Depois aqui tenho o desvio padrão. A derivada é esta constante a dividir por isto. E depois depois tenho o desvio padrão, b vezes o desvio padrão ao quadrado. A derivada é menos 2b vezes o desvio padrão. Pronto, os matemáticos eu diria que estão a acompanhar a derivada sem problema, sim? Ou não? Ou querem que eu faça assim à mão para... Sim, professora, eu estou a acompanhar ali. Obrigada. Estamos. Pronto, então agora só tenho que resolver em ordem ao desvio padrão e tenho aqui... O Vanelson explica? Para os colegas. Ok, pronto. Então tenho que... A solução é que o desvio padrão da carteira maximiza a utilidade deste investidor é esta fração, que eu sei que se eu tiver um modelo específico, eu sei isto tudo, porque eu sei qual é a rentabilidade da carteira de mercado, sei qual é a rentabilidade do ativo sem risco e sei qual é a variância da carteira de mercado. Portanto, isto fica perfeitamente definido. E reparem o que é a grande conclusão. Nós já tínhamos concluído que quanto maior é o B, mais averso o agente é ao risco. E vejam lá como é que a variância da carteira que ele escolhe varia com o B. O B está em denominador. Então, quanto maior for o B, menor a variância da carteira que ele escolhe. Ou seja, quanto mais averso ao risco ele é, mais ele escolhe uma carteira com menor variância. Ou seja, a carteira que ele escolhe é inversamente, ou varia inversamente com a aversão ao risco. Quanto mais averso ele é ao risco, menor variância tem a carteira que ele escolhe. E o que é que eu tinha aqui ainda neste slide? Pronto, aqui tenho a conclusão que eu acabei de dizer. Pois, aqui não tenho... Pois, aqui só tenho...
conclusão do exercício. Então, esta primeira parte já tínhamos visto, ou seja, aquilo que eu estou a dizer é, quando então o investidor tem esta função de utilidade, a carteira, o desvio padrão da carteira que ele escolhe é esta fração, que tínhamos visto antes, e agora que eu já sei qual é o desvio padrão da carteira que ele escolhe, eu já vou saber calcular a rentabilidade esperada da carteira que ele escolhe. Como? Volto aqui à Capital Market Line, se eu já sei qual é a rentabilidade, qual é o desvio padrão da carteira que ele escolhe, substituo aqui e fico com a rentabilidade esperada da carteira que ele escolhe. E se eu quiser saber qual é a fração que ele, desta carteira no ativo sem risco e no ativo com risco, basta-me ir à curva de combinação. Aliás, na verdade, vou aqui direto. A gente já tinha a expressão para a proporção que ele investe na carteira de ativos, no ativo sem risco. Era esta fração. Para determinar esta fração, eu só preciso de saber a rentabilidade da carteira que ele escolhe. E essa eu já calculei aqui atrás. Ou seja, podemos resolver o problema até ao fim, que é determinar o desvio padrão e a rentabilidade esperada da carteira que ele escolhe e determinar finalmente a proporção que ele investe no ativo sem risco com essa carteira e o que ele investe na carteira de mercado. E vou fazer aqui um stop. Vou parar a gravação.